Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias ali em Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Eu vou pedir mais favor aos irmãos, se forem achando, poder se colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Você que pode. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Amém ou misericórdia, irmãos? Amém? Diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Versículo 22. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Curve sua face em nome de Jesus e vamos orar. Pai querido e eterno Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Nós entendemos que tu és a rocha mais alta do que nós. Nós entendemos que além de ti não há outro. Nós te louvamos em primeiro lugar porque te conhecemos. E em segundo lugar porque tu és a rocha mais alta do que nós. Toma cada coração aqui nesta manhã. Toma cada vida aqui presente. Ao começar por mim, Senhor, vem quebrar corações aqui, Pai. Ao começar por aquele que está com o microfone nas mãos, vem, Senhor, fazer a tua vontade. Assim nós oramos e te entregamos, Senhor, cada vida aqui em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, mas glorifique e exalta o nome dele, porque ele é bom, ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós começamos aqui o texto que nós vamos usar como texto base da nossa mensagem aqui nesta manhã, falando de Davi quando estava trazendo a arca para Jerusalém. E o tema da mensagem nesta manhã, em cima da importância da adoração na vida do crente, na vida do cristão, é adoradores da janela. Repitam comigo: adoradores da janela. Agora olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: adoradores da janela. Agora para o irmão que está do outro lado, para ele fixar bem o tema da mensagem, fala para ele: adoradores da janela. Nós já vamos entender o que é um adorador, quem são os adoradores da janela aqui ao decorrer da nossa mensagem. Mas quando nós falamos, guarda esse texto aí no teu coração, quando nós falamos em adoração, adoração é muito mais do que um período de louvor. Isso não é somente adoração. Adoração é mais do que um período de louvor e adoração na igreja. Adoração é mais do que aquele período que eu vou adorar a Deus na minha igreja, no meu culto, seja no culto jovem, seja em qual for o culto. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é um estilo de vida. Adoração é aquilo que eu vou trazer para a minha vida e vai ter um caráter progressivo. Ele não passa quando o louvor acaba. Minha adoração não acaba por ali. Minha adoração também não começa no período que o louvor começa. Não é um momento de 40 minutos. Não é um momento de 30 minutos. A adoração é muito mais do que isso. E antes de entrarmos aqui no texto da palavra de Deus ao qual eu li, existem alguns aspectos da adoração que nós precisamos saber. Adoração é render-se a Deus. Do grego, eu não sou muito bom no grego não, mas depois você vai perguntar ao pastor aqui, ele vai te falar a pronúncia certa em nome de Jesus. Do grego é proskuneo, significa render-se. Então adoração é render-se a Deus. E render-se é no sentido de submissão. Aquele que se submete a Deus, aquele que se rende à vontade de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e tenta cumprir. Nem sempre nós vamos conseguir. Às vezes nós temos dificuldade no cumprimento dessa palavra. Às vezes nós temos dificuldade no nosso caminhar. Mas ser um adorador é isso. Ah, pastor, o crente que não se submete, ele não é adorador. Está muito longe de ser. Para ser adorador tem que obedecer. Para ser adorador tem que se render. Para ser adorador tem que ouvir a voz de Deus. Porque quem é adorador, ele ouve. Quem é adorador, ele entende. Quem é adorador, ele cumpre. Quem é adorador, ele fica de joelhos diante do seu Senhor. Isso é ser adorador. Aleluia, glória a Deus. É muito mais do que o ministério de louvor. Às vezes as pessoas pensam assim: não, o adorador é quem está no ministério de louvor. Não é bem isso, vai muito além disso.
Então do grego vem proskuneo, que significa render-se. Outro conceito para adoração também do grego é latreia, significa adorar, significa servir a Deus. Ou seja, adorador é aquele que serve também. O adorador é aquele que trabalha em prol da vontade de Deus. E nesse sentido aqui de servir, significa muitas das vezes que um adorador vai ter que deixar de fazer o que ele quer, vai ter que deixar de fazer o que lhe dá prazer, vai ter que deixar de fazer aquilo que é a sua vontade para cumprir a vontade de Deus. E nem sempre fazer a vontade de Deus agrada a nossa natureza, mas com certeza é o melhor para as nossas vidas, porque Deus sabe aquilo que é melhor para nós. E o terceiro conceito de adoração vem do grego sebim, significa reverenciar com temor. Salmo 108, versículo 1, o salmista diz assim: preparado está o meu coração a Deus, cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. Significa reverenciar a Deus com entendimento. O que o salmista está dizendo? Que a alma dele está preparada. Ele não chega na presença de Deus de qualquer maneira. Ele entende que aquele que ele vai adorar é muito maior do que ele. Ele entende que aquele ao qual ele vai estar adorando está muito superior a ele. Então ele diz assim: preparado está o meu coração. Quantos estão preparados nesta manhã para adorar a Deus de fato? Quantos se prepararam para adorar a Deus de fato aqui nesta manhã? Porque os sentimentos têm que estar para Deus, as emoções têm que estar para Deus, nossos pensamentos precisam estar voltados para o autor e consumador da nossa fé. Então outro conceito de adoração é isso, é reverenciar com temor. E diz ainda mais um quarto conceito para adoração: adorar é realizar um serviço sacerdotal. Do grego, leitúrgio. O que é o serviço sacerdotal? É aquilo que Deus te colocou para fazer, é aquilo que Deus nos chamou para fazer, é aquilo que Deus nos levantou para fazer. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz o quê? Que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Fomos um povo adquirido para o quê? Para mostrar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, se Deus te chamou para pregar, então pregue. Se Deus te chamou para evangelizar, então evangelize. Se Deus te chamou para servir, então sirva de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Se teu ministério é louvor, então louve e adore a Deus, se aprimore. Busque a presença de Deus, busque a unção de Deus, porque isso é ser adorador. Fora disso não há adoração. Eu tenho que servir, eu tenho que me render, eu tenho que reverenciar, e eu tenho que cumprir cabalmente o ministério ao qual Deus colocou no meu coração. Agora fala para o irmão assim, fala para ele assim: meu irmão, adorar é muito mais do que cantar louvor. Fala para ele. Porque às vezes o louvor que cantamos, irmão, é aquilo que nós queremos fazer, mas nem sempre é aquilo que nós fazemos. Eu vi um homem de Deus certa feita falando que no momento do louvor é o momento que nós mais declaramos, mas que muitas das vezes quando acaba o louvor nós não fazemos, nós não cumprimos, porque entre aquilo que eu quero e aquilo que eu vou fazer tem um abismo muito grande. Mas que o nosso Deus possa nos ajudar a cumprir a sua vontade, que o nosso Deus ele possa nos ajudar a permanecer na presença dele, que ele possa nos ajudar a estar de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. Eu tinha que falar desses aspectos antes de entrar aqui no texto ao qual nós lemos, porque nós vamos ver alguns desses aspectos aqui nesses personagens, ao qual Deus ele vai interagir com ele e vai mostrar a sua vontade. Nós estamos dizendo aqui no texto de 2 Samuel capítulo 6, versículo 16 ali, mais ou menos, que quando Davi ele estava para trazer a arca, estava trazendo a arca para Jerusalém, Davi ele vinha fazendo um sacrifício, Davi ele vinha louvando a Deus, Davi ele vinha dançando, porque a arca há muito tempo estava fora do lugar onde ela deveria estar. A arca ela passa mais ou menos 20 anos fora. E como isso acontece, temos que fazer uma retrospectiva dentro da história para entendermos como a arca foi perdida. Houve um tempo em que existia um sacerdote chamado Eli. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finés. 1 Samuel, você vai achar lá em 1 Samuel capítulo 4. Eles vão para uma batalha contra os filisteus, e no campo de batalha eles começaram a perder a batalha. Mais de 1070 já haviam morrido, caído por terra do povo de Israel. E então o povo fala: olha, traz a arca da aliança, traz a arca pelo qual se invoca o nome do Senhor. O povo achou que com a arca, com a presença simplesmente da arca, Deus ele daria vitória ao seu povo. Hofni e Finés andavam como sacerdotes.
Ofni e Finéias falavam como sacerdotes. Ofni e Finéias pareciam até adoradores. Tinha uma mancha de sacerdote. Já viu aquela pessoa? E quando ela passa, você olha para ela ali, parece que vai um profeta. O jeito dela andar, o jeito dela falar. Mas Deus não age em jeito. Deus, ele vê muito além do que está no externo, no estereótipo. Deus, ele conhece o nosso coração. Ofni e Finéias, eles eram pessoas que roubavam do Senhor na hora da oferta, se prostituíam no templo. Existem historiadores que dizem que eles se prostituíam no templo. Ou seja, os filhos de Eli só pareciam adoradores. Irmão, parecer não basta, irmão. Tem que ser muito mais do que parecer. Tem que ser muito mais do que uma pinta. Já viu, tem árvore que ela é toda enfeitada, mas não dá fruto. Dá até flores. É bonita de se ver, mas não serve para muita coisa. Assim era Ofni e Finéias. Andavam, pareciam sacerdotes, pareciam ser homens de Deus, se portavam até como homens de Deus, mas eram ladrões e eram prostitutos. E eles mandaram trazer a arca. E para vencer aquela batalha não bastava aparecer. Irmãos, tem coisas que para nós atingirmos na presença de Deus, parecer só não vai adiantar. Você vai ter que ser de fato. Só parecer não adianta para algumas batalhas. Diz a Bíblia que quando trouxeram a arca do Senhor, que só deveria sair do Santíssimo Lugar uma vez, nem deveria sair. O sacerdote entrava lá uma vez por ano, o sumo sacerdote, para fazer expiação dos pecados do povo. E eles tiraram a arca como troféu, levaram a arca para o campo de batalha. Diz a Bíblia que quando eles chegam no campo de batalha, houve grande júbilo. O povo de Deus, quando viu a arca chegando, começou a jubilar. Houve grande alarido até que o chão estremeceu, imagina. Um grito de júbilo que faz o chão tremer. Os filisteus olharam, agora nós vamos perder a batalha. Mas não perder a batalha, pelo contrário, o chão até tremeu. Houve grande alarido. As pessoas foram tomadas pela emoção, mas Deus não estava naquele negócio, porque aqueles homens não eram adoradores de fato. Aqueles homens não estavam na presença de Deus. Não havia neles reverência, não havia neles submissão, não havia neles o serviço sacerdotal, como nós acabamos de ler. Nada disso estava configurado no ministério daqueles homens, pelo contrário. Aqueles homens eram ladrões e prostitutos, e o povo de Deus perdeu a batalha. Agora a arca do Senhor foi roubada. Agora a arca no qual se trazia, se clamava pela presença de Deus, foi roubada. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, irmão. Hoje em dia não existe mais arca do Senhor. Jesus Cristo é a nossa arca. E nele nós temos salvação. Ele é a nossa arca, amém? Nós estamos falando aqui do texto para entendermos como as coisas estavam funcionando. Levaram a arca para a terra dos filisteus. A arca vai para o templo de Dagon. Chegando à noite, chega no outro dia, a estátua de Dagon estava caída, com a face no chão diante da arca do Senhor, porque não há Deus como o nosso Deus. Só Ele é Deus e não enxerga mais ninguém. Não tem Deus do bem e Deus do mal, tem só Deus, o resto não é nada. O diabo, ele pode ser sim um oponente para a minha vida e para a tua, mas para Deus ele não é. Deus não enxerga ninguém, só Ele, tremendo, soberano e poderoso. No outro dia, a estátua de Dagon estava novamente caída com o rosto em terra, sem a cabeça e sem as palmas das mãos. Foi cortado no limiar, porque ninguém pode com o Senhor. Aí o Senhor vai e fere os filisteus com hemorroidas, está escrito nas partes íntimas. Eles não conseguem ficar com aquela presença perto deles, e eles mandam então a arca para fora da terra, mandam novamente para o povo de Deus. E a arca assim ela fica, vai parar na casa de Abinadab, que ele era um sacerdote, e a arca descansa ali naquele lugar. Se levanta o rei Saul. Durante todo o reinado de Saul, você não vai ver, você não vai conseguir enxergar nenhuma evidência de que no coração de Saul estava a vontade de trazer novamente a unção de Deus para Jerusalém, ao qual eles atribuíam a arca do Senhor. Durante todo o ministério de Saul, a preocupação de Saul era muito mais de ser aceito. Saul estava mais preocupada na sua aceitação pessoal do que em adorar a Deus. O que Deus está falando agora? Que o adorador, que é adorador, ele se preocupa em agradar a Deus. E você agradando e adorando a Deus, você vai ser aceito. Você agradando e exaltando o nome do Senhor, mais cedo ou mais tarde as pessoas verão que Deus está sobre a tua vida, e Deus está sobre o teu ministério. Mas toda vez que eu tento agradar a homens apenas, toda vez que eu me preocupo unicamente com o que vão dizer de mim, com o meu marketing pessoal, é um momento onde a adoração pode estar fugindo das minhas mãos, das nossas mãos. Passa então o reinado de Saul.
E agora vem o reinado de Davi. Davi já era um rei preocupado com a presença de Deus. Davi era um rei preocupado com a unção de Deus. Davi era um rei preocupado com a adoração no meio do povo de Deus, porque ele entendia que existia uma grande importância em o povo estar adorando a Deus. E Davi vem trazendo a arca do Senhor. Mas quando Davi ele chega trazendo a arca, a sua esposa Mical, ela olha da sua varanda, da sua janela, em algumas traduções, e ela logo discrimina Davi no seu coração. Ela fala que Davi estava trazendo a arca, mas se portando como um vagabundo qualquer. Essas algumas traduções estão desta maneira. Mas aí, para entendermos a cabeça de Mical, nós vamos ter que fazer uma retrospectiva de quem ela era e do que Mical passa ao longo da sua experiência com Deus. Quando nós vamos ver essa retrospectiva de Mical e também uma retrospectiva de quem era Davi, nós vamos entender por que Mical se porta dessa maneira. Quando ela vê Davi adorando a Deus, quando ela vê Davi dançando a Deus, e ela da sua janela, ela observa e ela já repreende, ela despreza Davi no seu coração. Por isso o tema da mensagem nesta manhã é adoradores da janela. Quando eu faço uma retrospectiva de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, nós vamos entender que o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, e ele precisava agora, Deus queria um homem segundo o seu coração. Deus queria um homem segundo a sua vontade. Saul tinha sido reprovado porque estava mais preocupado com seu marketing pessoal. E adorador não pode estar preocupado com marketing pessoal. Adorador não pode estar preocupado com vergonha. Adorador não pode estar preocupado nem com o irmão da sua direita e da sua esquerda. Se ele sentir a Deus, ele glorifica a Deus. Se Deus mandar descer, ele desce, ponto final. Se Deus mandar se prostrar, ele se prostra, sem estar preocupado com aqueles que estão em sua volta. Porque a adoração é um íntimo relacionamento com Deus. E a adoração é querer, irmão, é decisão. Adorar a Deus é decisão, é tomar a decisão de adorar. E nós somos instrumentos voluntários de louvor e de adoração na face da terra. O que é um instrumento voluntário, pastor? É aquele que faz de bom grado. É aquele que não é obrigado. Ninguém precisa mandar eu levantar as mãos para adorar a Deus. Eu já sei que eu preciso adorar a Deus. Eu já sei que eu preciso estar na presença de Deus. Eu já sei que sem Ele não há nada. Há um vazio. Porque Ele nos preenche. E o louvor é terapêutico, irmão. Quando nós começamos a louvar, o mal sai, a enxaqueca vai embora, a depressão fica de lado, porque Deus ele entra. E quando Ele entra, todo o mal tem que sair da vida do crente. Mas isso é para quem crê, irmãos. Isso é para o adorador que crê, que quando ele adora a Deus, os anjos do Senhor tomam todo lugar. Vou abrir aqui, vou dar uma pausa. Quer ver um exemplo? Pastor Claudemir, aos 19 anos, estava num baile funk, capoeirista, brigão toda a vida, parecia que não tinha mais solução para a minha vida. E quando eu chegava naqueles bailes, a música que tocava naquele lugar era uma música extremamente sensual e violenta. Em poucos minutos o baile todo estavam brigando. Tinha o pessoal do lado A e o pessoal do lado B, e era uma pancadaria geral, e sensualidade e pornografia, porque a música, o ambiente musical trazia demônios que atuam nessa área. Mas quando nós começamos a louvar a Deus, o ambiente é espiritual. Quando nós começamos a adorar a Deus, os anjos do Senhor começam a tomar o ambiente, e a presença do Senhor ela é notória no lugar onde Ele está presente. O diabo ele entende de música, ele entendia de adoração, e como entendia, ele era o que? Querubim ungido, era uma classe ainda acima, e ele consegue também pegar a música e ela inverter isso, ele consegue fazer isso. Mas quando o louvor é para Deus, Deus se manifesta no meio dele. Quando a adoração é para Deus, Ele se manifesta no meio da adoração. Então, voltando aqui para o texto, para a palavra, o profeta Samuel chega na casa de Jessé. Diz a Bíblia que passa Eliabe. Eliabe era pinta, pelo jeito, era pinta, tinha jeito de rei. Tem gente que tem jeito de rei, tu olha para ele, mas não é. Deus fala para o profeta, olha, não olhe para a estatura da sua aparência, porque o Senhor tem um rejeitado. Não vejo como homem que vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então não devemos julgar livro pela capa.
devemos olhar o que está dentro, e é dessa maneira que Deus age. E diz a Bíblia que o profeta, ele pega o azeite, ele pega o chifre, e quando ele unge a Davi, a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apossa de Davi. Eis aí o grande segredo de Davi. Quando alguém tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, por onde ele passa, as batalhas que ele trava, Deus dá vitória. Toda a batalha que Davi estava travando, Deus estava dando vitória. Davi enfrenta gigante e tem vitória. Davi enfrenta perseguição, porque as próprias mulheres, elas começaram a cantar um hino esquisito. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Elas começam, depois que Davi vence Golias, elas começam a cantar que Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E tem hora que o povo nos bota em cada furada, irmão. Tem hora que não somos nós, não é a soberba que está no nosso coração, mas a língua daqueles que falam nos coloca em maus lençóis. Diz a Bíblia que a partir daquele momento Saul começa a olhar a Davi com desconfiança. E agora Saul, ele quer matar a Davi. Quando Davi vence o gigante Golias, estavam dizendo ali os soldados que o rei daria a sua filha, a mão da sua filha em casamento, isentaria a sua família de impostos. Mas Saul tinha uma outra filha que não era Mical, que Saul não dá para Davi. E aí Saul começa a dar tarefas para Davi, para em troca da mão da filha que era Mical, porque Mical amava Davi. Então quando nós fazemos um perfil psicológico de Mical, nós entendemos que ela foi dada por moeda de troca. Sabe o que alguém que foi trocado por alguma coisa? Foi dessa maneira que Saul colocou sua filha. Saul, ele troca pelos serviços de Davi, ele dá a mão de Mical a Davi. Davi estava trabalhando para Saul em prol da mão de Mical. Imagina alguém que quer casar com você, varô, e o seu pai falar para ele assim: olha, vai casar com a minha filha, mas primeiro vai batalhar. Faça isso para mim e depois tu volta. Mas a intenção de Saul era matar a Davi. A intenção de Saul era que Davi não voltasse vivo daquela batalha, não voltasse vivo do campo de batalha, mas Deus estava sobre Davi. E quando Deus está sobre alguém, pode vir a injustiça que for, Deus vai dar vitória do mesmo jeito, porque Ele é Deus. Então eu fico notando em Mical, que Mical foi feita de moeda de troca. E certa feita, quando Saul tenta matar a Davi, ela tenta defender o seu marido. Davi, ele vai fugindo, e Saul pega Mical e dá para outro homem. Agora imagine a cabeça dessa mulher. A mulher estava casada com Davi, aí de repente o pai vai dar ela a outro homem, Pauti, para outro homem. E ela fica casada com aquele homem. Davi agora é fugitivo. Davi, ele fica anos para ser reconhecido como rei. A primeira tribo ali que abraça Davi já era ali a tribo de Judá, mas as outras ainda não. E com o tempo Deus, ele vai fazendo aquilo que lhe apraz e vai colocando Davi no lugar onde ele queria. Mas durante toda a perseguição de Davi, Davi adorava a Deus. Davi sofria, Davi fugia a fio de espada, mas adorando a Deus. Davi era perseguido, mas adorando a Deus. Davi era injustiçado, mas adorando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Adorador que adorador adora a Deus em todas as circunstâncias. Adorador que adorador não adora só quando tudo vai bem, não. Ele adora quando tudo vai mal. Ele adora no manancial, mas ele adora no deserto. Ele adora quando tem o que comer, mas quando falta ele dá glória a Deus, porque Deus é o seu sustento. Adorador que adorador não adora a Deus só quando Deus estende as mãos. Ele adora a Deus também quando Deus se cala, porque tem momentos na nossa vida que nós oramos e Deus não responde nossas orações. Mas quem é adorador reverencia, quem é adorador permanece, quem é adorador continua, quem é adorador geme, chora, porque tem batalhas que parece que nós vamos quebrar. Já viu o pé de bambu? Quando bate aquela ventania, o pé de bambu ele vai para um lado, ele vai para o outro, parece que vai quebrar, mas não quebra. Não quebra porque Jesus está no barco. E quando Jesus estiver no barco, o barco não afunda. Mas o adorador que é adorador é isso. Davi era perseguido, mas adorava a Deus em meio às perseguições. Enquanto eu olho para Mical, se tornando uma mulher amarga, se tornando uma mulher mexida, se tornando uma mulher que provavelmente Davi, quando ele assume o reino, ele pega a mulher dele de volta. Olha agora a cabeça dessa mulher. Era mulher de Davi, foi mulher de Pauti. Aí depois de muito tempo, quase 10, 15 anos, Davi assume o reino e Davi fala assim: eu quero a minha mulher de volta. Não se sabe se ela amou aquele outro homem. Olha o que Saul fez com a sua filha.
Olha a bagunça que ele faz na cabeça de Mical. Mical provavelmente frustrada, provavelmente ela amou o outro marido porque fica tempo com ele, mas agora ela tinha que voltar para Davi porque ela era a esposa de Davi. E Davi estava no seu direito, ela foi tomada de Davi. Mas quando eu olho para a mente, para a cabeça dessa mulher, eu começo a entender que era uma mulher frustrada pelas batalhas, uma mulher frustrada pelas dificuldades. Mas da mesma forma que ela foi dada para outro homem, ela foi tirada de Davi. Mas Davi continua adorando a Deus. Davi escreve o salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi entende que a sua esperança estava no Senhor, porque Davi era adorador. E daí a importância da adoração na vida do crente, irmão. A adoração não nos deixa ficar amargo diante das batalhas, porque guerreiros tem muitos. Para onde você olha tem um guerreiro, mas um guerreiro que continua sendo um poeta é difícil. Alguém que guerreia a Deus, mas não perca a sensibilidade. Alguém que guerreia assim as batalhas, mas quando sente a presença do seu Deus, se quebranta diante dele. Isso é difícil de se ver. Vejo muitas mulheres de Deus que batalham, mas dura de coração. Dura, porque as batalhas endurecem o coração do homem. A batalha coloca o nosso coração duro. Tem gente que já passou fome, necessidade, e é duro de coração. Mas quem é adorador não se prostra para isso, porque ele entende que a sua sensibilidade, a sua adoração, a sua esperança está voltada no Senhor. Aleluia. Davi entendia isso, Mical não. Mical, ela foi ficando amarga com o tempo. Davi chama Mical agora para viver com ela. E Mical provavelmente já desprezava Davi muito antes de vê-lo dançando na presença do Senhor. Então ela olha da janela e vê Davi dançando. Mical não era adoradora como Davi era adorador. Mical era uma adoradora da janela. Sabe o que é adoradores da janela? É aqueles que olham de longe, mas não conseguem entrar. Olha o que está acontecendo, mas não conseguem sentir. Ouve falar que Deus é Deus, mas para ele não é. Ele está sempre de fora, ele está sempre observando de fora aquilo que está acontecendo, irmão. Deus nos chama nesta manhã para entrar dentro da festa. Deus nos chama nesta manhã para sentir a sua presença. Deus nos convida a sairmos da posição de adoradores da janela e entrarmos na presença de Deus. Não temas aquilo que Deus tem para a tua vida, porque tu és adorador. Não deixe as batalhas endurecer o teu coração. Não deixe as batalhas, as confusões, os apontamentos, as injustiças. E às vezes nós sofremos injustiça até dentro da igreja, irmão. Às vezes a batalha ela é tão ferrenha que ela é fora, e às vezes ela é dentro da igreja também. Mas não deixe teu coração se endurecer com isso. Não sejamos como Mical, que era uma adoradora da janela. Nunca havia conhecido de fato a face do Senhor. Nunca havia, ela olha aquilo tudo, para ela é estranho. A arca chegando em Jerusalém, ela estava indiferente à presença de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado assim, balança ele aí, é bom que ele não dorme. Dá sacudida nele e fala assim, ó: não seja indiferente à presença de Deus. Fala para ele: não seja indiferente àquilo que Deus tem, ao mover de Deus na tua vida, ao mover de Deus na congregação. Quando sentires a presença de Deus, tira a sandália dos teus pés, porque é Deus que está presente no lugar. Nossa postura precisa mudar, como a de Moisés. Moisés, quando entra, ele vê que aquele lugar ali, ele vê a sarça queimando, ele tem que mudar de postura, ele tira as sandálias. Tirar as sandálias é tirar a indiferença, é não se acostumar com a presença de Deus, porque não é para se acostumar, é para se sentir, é para se adorar. Enquanto tu for adorador, tu não vai ficar frio. Enquanto tu fores adorador, tu não vai ficar frustrado. Tem muito crente frustrado, irmão. Tem crente que está frustrado das batalhas. Meu pastor, eu não conseguir aquele objetivo. Mas se uma porta se fecha aqui, para quem é adorador, outra porta se abre ali. Se fecha aquela porta, Deus abre outra porta lá na frente. Se tentam enterrar os teus sonhos, Deus vai cavando, te dá uma porta de escape, porque Ele é Deus. Mas isso é para quem é adorador, irmão. Isso é a importância da adoração na vida do crente. Quem é adorador, ele é submisso. Quem é adorador, ele obedece. Quem é adorador, ele reverencia. Quem é adorador, ele cumpre o seu ministério e não teme, nem fica dando desculpas para Deus. Ele entende que Deus vai levá-lo além. Mical não entendia isso. Fica frustrada. Olha da varanda, olha da janela, não entende nada do que estava acontecendo e fica estéril. Detalhe: adoradores da janela deixam de dar frutos, irmãos, com o tempo. Diz a Bíblia que ela não conseguiu dar filhos a Davi.
pela coisa que ela fala. Aquilo que ela fala para Davi foi uma ofensa diretamente para Deus. E ela nunca conseguiu ser mãe por conta disso. Ela fica estéril, e as batalhas, as frustrações têm trazido esterilidade espiritual na vida do povo de Deus. Não consegue mais frutificar, não consegue dar filhos espirituais, não consegue fazer discípulos, porque a frustração já entrou na sua vida. A frustração já é uma realidade dentro daquilo que está acontecendo com ela. Aleluia, glória a Deus. Que não sejamos frustrados, que possamos engrandecer e glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Que as dificuldades não nos parem. Daí a importância de nós sermos adoradores. Não pense que a vida do pastor que aqui lhes prega é uma vida super maravilhosa, que só tem rosa no meu caminhar. Olha, o pastor está pregando aquilo porque ele não conhece a minha história. Não conheço. Mas aquele que tudo sabe conhece a tua história. Aquele que tudo sabe conhece o teu coração. Nossa vida não é um mar de rosas. Nós passamos por dificuldades, sim. Mas quando sentimos a presença de Deus, nos prostramos diante do Senhor. Porque Ele é Deus. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é soberano. E às vezes estamos muito longe do conceito de adoração. Adorar é isso, irmãos. Na dificuldade, adorando a Deus. Os problemas, adorando a Deus. Não adoramos por aquilo que Ele pode nos dar. Adoramos por aquilo que Ele é na nossa vida. Não adoramos pelas suas mãos que abençoa. Nós queremos também um relacionamento com a face do Senhor. Face significa santidade. Face significa se aproximar de Deus. Não adoramos a Deus simplesmente porque Ele pode lhe dar um carro novo, porque Ele vai me dar uma casa nova. Conheço pessoas que morreram e não tiveram um carro novo, não tiveram casa nova, mas morreram fiéis e vão morar com Deus. Vão passar a eternidade morando com Deus. E Deus está voltando, irmão. Vai ter um momento da nossa vida que não vai existir ministérios, nem pastores, nem presbíteros, nem diáconos, nem diaconisa, apenas adoração eterna. Santo, 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 porque o Senhor virá buscar a sua igreja e vai ser breve. E quando estão preparados para morar com Deus, então nós temos que deixar a adoração entrar em nossos corações. Temos que orar e pedir ao Senhor: me dá forças, meu Deus, para que eu não fique frustrado, para que as batalhas que eu estou travando não venham endurecer o meu coração. Daí a importância da adoração na vida do homem e da mulher de Deus. Deixa ele sensível ao Espírito Santo. O adorador, ele é sensível, ele obedece, ele cumpre, ele permanece, é gerado nele até o fruto, longanimidade, que muita gente não tem. Quer ser longânime, irmão? Ser longânime é ter um ânimo longo. A batalha está ferrenha, mas você está ali, continua no propósito, continua no caminho, continua clamando, continua pedindo. Longanimidade é aquela mãe que ora pelo filho já há 10 anos, olhando da janela da arca, as águas não baixam. Quanto mais ora, mais rebelde fica. Quanto mais ora, mais difícil fica. Mas ela é longânime, ela é adoradora, porque ela sabe que Deus vai dar vitória nessa questão. Isso é ser adorador. No deserto, adorando a Deus. No manancial, adorando a Deus. Se tudo me vai bem, adoramos a Deus. Se tudo nos vai mal, adoramos a Deus. Se Deus glorifica a nossa vida e nos exalta, adoramos a Deus. Se as pessoas nos acusam, adoramos a Deus também. O coração do adorador não está em circunstância, está no Deus da sua salvação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos muito longe do que é ser adorador, irmão. Mas quando eu olho para o meu passado, eu entendo que eu olho para o futuro, quer dizer, eu vejo que eu estou muito longe daquilo que Deus quer que eu seja. Mas quando eu olho para o passado, eu vejo que Deus já mudou demais, por demais a minha vida. Já não sou quem eu era. Falta muito para eu ser aquilo que Deus quer. Você também é assim. Mas quando você olha para trás, você vai ver que você já andou um longo caminho com Jesus. E já não é nem sombra do que era, porque Deus já está transformando a nossa vida. Mas isso é ser adorador. Tem um louvor que diz: adorador é tudo que eu sou. Se eu descer, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se for tudo vai bem, te adoro. Se tudo vai mal, te adoro. Não adoramos a Deus por causa da promessa. A promessa é um incentivo, mas adoramos a Ele por aquilo que Ele é e que Ele já fez pela nossa vida. Que é morrer lá na cruz do Calvário, e isso ninguém vai tirar.
O sangue de Jesus, ele é moeda que te compra e deixa troco, irmão. Se cair, Deus te levanta. Se errar, Deus te levanta. Tem troco ainda, que compra ainda os nossos pecados. E o diabo, ele fica furioso com isso, sabe por quê? Para ele não tem mais jeito. Fora da presença de Deus, irmão, é só escuridão. Eles andam por lugares ásperos, não tem nada, mas nós podemos voltar. Nós podemos falar: Senhor, me perdoe e me recebe de novo. Eles não, porque se pudesse, irmão, isso eu falo sem medo de errar e sem heresia, até os demônios voltariam atrás. Porque estar na presença de Deus é a melhor coisa desse mundo, é a melhor coisa da eternidade. Mas para eles não tem mais jeito. Mas tem jeito para a minha vida e para a tua vida também, porque nós somos adoradores. Adorador é quebrantado. Adorador, ele traz a presença de Deus onde ninguém mais sente. Se adorador vai no enterro onde só há tristeza, o adorador começa a louvar. Segura na mão de Deus, oh, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E já traz a presença de Deus para aquele lugar. E aquele que está ali sente a presença de Deus. Adorador tem isso na vida dele, ele consegue trazer, ele está conectado com o Espírito Santo de Deus. Salmo 51, Davi estava em pecado, caiu com Betseba. Ele fala para Deus: Senhor, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele não tinha medo de Filisteu, Ferezeu. Tudo que acaba com eu era inimigo de Deus, né? Jebuseu, Ferezeu, Filisteu. O único medo de Davi era não estar na presença de Deus. Sabe por quê, irmão? O que derruba a crente não é luta. O que derruba a crente não é batalha. O que derruba a crente é a falta de unção sobre a vida dele. O que derruba a crente é a falta do Espírito Santo. O que vai te derrubar não é as guerras que você tem vivido. É se Deus tirar a mão da tua vida, aí já era. Davi sabia disso, por isso o desespero de Davi. Até quando pecava, o adorador, ele volta para Deus. Até quando ele erra, porque ele é quebrantado. Ele sabe que fora de Deus não há nada e não há outro. Diga para o irmão assim: nós temos que ser mais adoradores. Fala para ele: temos que ser mais adoradores. Tem que entrar no Santíssimo Lugar. Tem que entrar no Santo dos Santos. Nós temos que sair ali do pátio. Nós temos que sair do átrio, do pátio, e adentrarmos no Santíssimo Lugar. Não tem mais véu, não tem mais nada que impeça. O véu foi rasgado de cima para baixo. Hoje acessa o Espírito Santo de Deus. Então quebranta o teu coração e entra na presença do Senhor. Me ajuda aqui, ó. Vamos adorar a Deus, vamos? Aleluia. Vamos exaltar o nome dele. Vou chamar aqui minha esposa aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar. O jovem que é adorador, ele é sal da terra. Glória a Deus. Ele é luz para esse mundo. O jovem que adora a Deus, porque quando ele adora, ele quer intimidade. Quando ele adora, ele tem que largar as outras coisas para poder ficar na presença do Senhor. Sabe, o nosso Deus, a Bíblia diz que ele não muda, ele é imutável. Ele era, ele é e sempre será. Ele é o Deus que ainda batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele é o Deus que nos leva a uma outra dimensão. Ele é o Deus que nos leva a sentir coisas que não sentimos. Eu não quero mexer com a tua emoção, porque a emoção não traz a presença de Deus, mas a presença do Espírito nos emociona. E Ele é real aqui neste lugar. Feche seus olhos e comece a adorar a Deus. Fala algo do teu coração para Deus. Fala algo que há muito tempo tu não fala com Deus e fala: Senhor, eu quero te sentir, Pai. Como há muito tempo eu não te sinto, Senhor. Vem tocar na minha vida, vem tocar no meu coração. Vem fazer a diferença onde não mais eu consigo ver a diferença. Fala para Deus: Senhor, eu quero ter um coração de Davi e um mundo de Golias. O mundo é mau, o mundo é de competição, o mundo é de prostituição. Mas Davi tocava a harpa enquanto Golias passava por cima dos outros. Enquanto Golias competia no campo de batalha, Davi apenas abriu o coração para Deus e o gigante caiu. Oh, aleluia! Aleluia! Eu navegarei o oceano do Espírito.
Adore a Deus, adore a Deus. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Chame Ele e declare: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Declare mais uma vez: eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. Então adore, 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 adore Ele. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, seja cheio e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Te adoramos, Senhor, enche a nossa vida com a tua unção e o teu poder. Te amamos, Jesus, rocha mais alta que eu, vem sobre nós, vem nos encher. Tu és a rocha mais alta que eu. Oh, aleluia! Oh, santo é o teu nome, Jesus. Digno de todo louvor e toda adoração tu és, Pai. Nós chamamos e engrandecemos o teu nome nesta manhã. Oh, glória! Pai querido e eterno Deus, eis aqui o teu povo, Senhor, te chama pelo teu nome, Senhor. O povo, Senhor, que te adora, Senhor, geração eleita, separado, Senhor, para trazer as virtudes, para mostrar, Senhor, as tuas qualidades, Senhor, porque tu és Deus, soberano e poderoso nas batalhas. Mas eu venho te pedir esta manhã, em nome de Jesus, vem tirar toda a frustração, Senhor, vem tirar toda a melancolia, meu Pai. Vem, Senhor, nós repreendemos no teu santo nome tudo aquilo que possa nos impedir de te adorar, tudo aquilo, meu Deus, que possa nos impedir de chegarmos ao santíssimo lugar, Senhor. Se é trauma de infância, eu não sei, meu Deus. Se é palavra de maldição, se é uma timidez em excesso, se é um sentimento, Pai, de incapacidade, nessa hora, neste momento, nós declaramos, Senhor, seja tudo em nós, Pai querido. Vem quebrar as cadeias, vem tirar toda a dificuldade, Senhor, de entendimento. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a te adorar, nos ajuda a engrandecer o teu nome nessa terra. Nós queremos ser como um farol que brilha em meio à nossa geração, mas para isso é preciso entender, Senhor,
que cadeias têm que ser quebradas, que fortalezas têm que ser quebradas. Há muitos gigantes para cair ainda no meio do teu povo, mas nós declaramos que tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nos ajuda a entender, Senhor, o teu chamado e o teu mistério, o teu ministério em nossas vidas. E que no nome santo e poderoso de Jesus, todo valente, toda fortaleza caia por terra diante de ti. Assim nós oramos, Senhor, e entendemos que tu vai levantar uma geração de adoradores, que vai trazer a tua presença para os lugares mais remotos, que vai trazer a tua presença onde não há paz e santidade, mas quando eles chegarem lá e colocarem a planta dos pés, já será um lugar diferente. Recebe esta unção sobre a tua vida, que toda incapacidade saia e venha receber capacitação do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Vamos aplaudir e glorificar o nome dele. Aleluia. E mais uma vez, fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, ó, não seja, fala para ele, o adorador da janela. Aleluia, glória a Deus. Amém, mano. Amém, amados. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode sentar só um minutinho. Irmãos, nessa manhã nós já sentimos a presença de Deus, mas é só o começo do dia de hoje. Nós vamos agora fazer um intervalo, estaremos aí indo para lazer. Os irmãos que se prontificaram a ajudar no almoço, procure a irmã Tatiana, veja se há uma necessidade para ser feita aí. Ela vai direcionar, principalmente as jovens, tá? Que se prontificaram. Por favor, procure a irmã Tatiana para poder estar ajudando, tá bom? Existem muitas coisas, não é só prontificar lá, muitas coisas a serem feitas. Irmãos, nós vamos partir para o nosso lazer. Não vamos nos esquecer que às 2h em ponto estaremos aqui novamente. Amém? O pastor Claudio vai estar dando continuidade. Amém, pastor? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse período maravilhoso, onde aprendemos que ser adorador não podemos ficar só de observadores como Mical. Temos que rasgar as vestes, temos que nos entregar ao Senhor. E se, irmãos, Deus quer te usar para pular, pula. Deus quer te usar para gritar, grita. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar. Não limita não. Não segura não. Deixa Deus te usar. Vamos nos pôr de pé. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada, pelo teu Filho amado que o Senhor nos trouxe aqui para nos instruir, nos ensinar, nos mostrar, ó Pai, a não sermos um adorador da janela, a sermos verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa colocar essa palavra em nossos corações e ao sairmos desse retiro, possamos lembrar e viver aquilo que estamos aprendendo aqui, porque temos certeza que este lugar veio para mudar as nossas vidas e sairemos daqui verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos agora para esse lazer abençoado em tuas mãos.